Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, a gente veio dar um testemunho, mas o último louvor ali, o que dizia, irmão Fabiano? Deus de milagre. Aí vem o pastor Pablo, prega, fica difícil, né, gente? Parece que tudo leva àquilo. Então, eu até vou passar para minha esposa. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz do Senhor. Eu peço desculpa porque hoje está difícil de falar. Eu passei muitos dias pedindo para Deus falar comigo e Ele não falou e Ele resolveu falar, despejar tudo hoje. E as palavras, os louvores hoje não facilitaram para não embargar a voz. Então eu vou tentar fazer o mais resumido possível, porque cada detalhe fez grande diferença para a gente estar aqui hoje. A gente contou um testemunho há um ano atrás, quando a gente esteve aqui pela primeira vez, foi na noite de Páscoa. Completou um ano, completa um ano essa semana que a gente está nessa igreja. No primeiro dia que a gente esteve aqui foi num domingo. E na segunda-feira a gente recebeu uma ligação de dentro da cadeia, onde o chefe do tráfico deu 48 horas para a gente sair da nossa casa. Porque ele tinha comprado a nossa casa antes de nós. Fazia 3 meses que a gente tinha comprado ela, a gente deu tudo que tinha para realizar esse grande sonho. E a gente fez uma prestação para 5 anos. Do restante do valor. A gente saiu em 48 horas porque a gente recebeu algumas visitas que ninguém gostaria de receber na nossa casa, no nosso serviço, de pessoas que nunca ninguém gostaria de conviver com esse tipo de pessoa. Foi então que a gente começou a passar por um grande deserto na nossa vida. Foi um vale de ossos secos. Foi prova em cima de prova, muitos irmãos puderam perceber e conviver com nós e puderam ver muitas coisas que a gente passou durante esse ano. E há um tempo atrás eu estive aqui fazendo um momento das ofertas e eu tinha feito um voto sacrificial no valor de R$10.000 que eu pagaria quando eu recebesse a minha casa de volta. Porque enquanto eu estava orando um dia, eu perguntava para Deus, por que, Senhor? Por que eu tinha tanta certeza que era um plano teu na minha vida? Por que eu tinha tanta certeza que aquela casa era uma realização do coração do Senhor para a minha vida? Porque era tudo que a gente sempre sonhou. Enquanto eu estava orando, Ele trouxe ao meu coração que se eu soubesse pelo que eu ia passar, eu nunca teria comprado. Era por isso que eu precisava ter tanta certeza. Que era dele, era a vontade dele a gente comprar aquele lugar. Num outro momento eu estava orando, fazendo o meu momento com Deus, e eu estava orando ali, daqui a pouco eu ouvi a voz dele dizer para mim, ora pela tua casa. E aquilo ali encheu o meu coração de esperança, E eu, espera aí, Deus quer que eu ore pela minha casa, porque Ele tem a intenção de dar. Aleluia, Jesus. Nenhum pai mostra uma barra de chocolate para um filho se não tivesse a intenção de dar. Ele nunca diria, pede para mim, quando a gente está ensinando os filhos a pedir, a falar, se a gente não tivesse a intenção de dar. Então eu coloquei aquilo no meu coração, que Ele tem a intenção de devolver a minha casa. Quanto mais eu orava nos momentos no meu quarto com Deus, mais detalhes dos planos dele ele ia revelando. Deus vai liberando sempre por migalhas. Porque quanto mais migalhas ele libera, mais curioso a gente fica. Eu sou muito curiosa, né? Ele me pegou pelo meu ponto fraco. Então eu queria orar mais para saber mais detalhes. E quanto mais eu orava, mais a minha imaginação conseguia preparar o que Ele podia fazer na minha vida. E eu fui falando, eu vou voltar para minha casa, na célula, meu Deus, acho que os irmãos não estavam mais ouvindo falando isso.
Uma vez eles pintaram a casa lá, porque eu ia direto lá para orar pela minha casa, e eu dei testemunho da igreja, irmãos, eles pintaram a casa da cor que eu queria. Mas para esperar eu voltar com a casa pintada, porque eu sabia, Deus sabia que eu não tinha dinheiro para pintar a casa. Foi então que as lutas começaram a acontecer, e luta, né? Eu sei como foi difícil fazer esse homem ficar morando em Capela de Santana. Cada luta que a gente passava em casa, eu dava vontade de amarrar ele na cadeira para ver se ele ficava. Tinha horas que era difícil, mas foi passando. Foi então que um dia a gente foi fazer uma viagem para um tio nosso que trabalha numa fazenda de plantação de oliveira, e eu gosto muito de ir para lá para orar no meio das oliveiras. E aí eu estava imaginando como Deus ia fazer. E toda vez que eu pensava nisso, eu sempre imaginava, não, Deus vai tocar no coração. Se o inimigo usou o chefe do tráfico para tirar o que era nosso, eu sei que Deus vai usar o mesmo homem para recuperar. E aí eu estava imaginando Deus tocando no coração dele dentro daquela cadeia. E eu ficava imaginando isso todos os dias praticamente. Aí um dia eu estava imaginando isso e eu ouvi uma voz: liga para ele e pede a tua casa. E eu, irmãos, eu achei que era o diabo que estava falando comigo. Eu pensei, eu não acredito. Agora que eu comecei a ouvir a voz de Deus, eu vou começar a ouvir a voz do diabo também. Aí fui pro joelho, e aí Deus me revelou que era ele que estava falando comigo, porque alguns dias atrás ele tinha me dado um sonho, e no momento da oração ele me revelou o significado do sonho, que era exatamente um tipo de reunião de paz. E aí eu pensei, se é uma reunião de paz, então eu posso ligar. Mas as lutas começaram, meu marido foi totalmente contra, né? Imagina, uma pessoa que trabalha tanto com segurança, ouvir a mulher dizer, não, eu vou ligar para o chefe do tráfico dentro da cadeia e eu vou pedir a minha casa, de graça. Ele foi totalmente contra. A pastora me incentivou a fazer o que Deus estava mandando, mas que eu não podia fazer isso sem o meu esposo saber, porque eu ia estar cometendo um pecado. Aí eu lembrei que ela falou isso, mas eu pensei, a pastora disse que eu não podia fazer sem ele saber. Ela não disse que eu não podia fazer se ele não concordasse. Achei a brecha, fui lá, né? Entrei em contato. Entrei em contato. Só que daí quando eu fui ligar, faltou a coragem. E aí eu mandei uma mensagem. Eu expliquei quanto tempo a gente estava junto, quanto tempo a gente batalhou, quanto dinheiro a gente perdeu. Fiz um textão lá, que mulher gosta de textão, né? Mas sabe, tentando tocar no coração, a gente sabe quando a gente está tentando convencer o marido, a gente usa essas táticas também, né? Eu pensei, vou usar tudo que eu tenho, né? Tudo que Deus me deu. E ele leu a mensagem e não respondeu. Se passou um mês e eu acordei um dia, eu estava tão chateada, eu pensei, por que está demorando tanto? E Deus me acordou, um mês tinha se passado, ele me acordou com a cena da novela da Record, onde Deus mandava Moisés falar com a pedra e ele bateu com o cajado na pedra. E eu senti com todo o meu coração que eu tinha feito a mesma coisa. Deus mandou ligar e ele não mandou mandar mensagem. Foi então que eu levantei, lavei o rosto, fui no banheiro, voltei e disse para ele, ó, não quero nem saber o que é que tu vai dizer, eu vou ligar para esse homem, vai ser agora, porque o que mais me assustava não era ligar para o chefe do tráfico, era ter desobedecido, meu Deus. E aquilo ali me deu uma coragem, uma revolta por eu ter desobedecido, mas também me deu uma coragem que eu pensei assim, ó, não estou nem aí com o que ele vai pensar, o que me importa é o que Deus vai pensar a meu respeito. E eu liguei e falei, olha, é assim, eu paguei quase 220 mil reais pela casa, a gente está passando por muita dificuldade para pagar o aluguel, meus filhos estão fazendo tratamento com psicólogo, a gente está enfrentando muitos problemas, a gente está sentindo muita falta daquele lugar. E eu tive que ouvir o chefe do tráfico se desculpando comigo. Eu pensei, meu Deus, que Deus é esse? O chefe do tráfico estava se desculpando comigo, estava se justificando para mim, mas ele não quis entregar. Ele disse que se a gente quisesse, a gente
podia pagar o que a pessoa ficou devendo para ele, que era 110 mil reais. Eu agradeci a proposta, era bem menos do que a casa valia 350 mil reais. Mas eu disse que eu não tinha dinheiro e que eu ia continuar orando para Deus, porque eu sabia que o meu Deus ia me dar a minha casa de graça. Os meses se passaram, uns 3 meses mais ou menos. E eles ligaram para nós porque eles também compraram a casa que a gente deu de entrada. Era em Nova Santa Rita, porque tinha saído a escritura da casa e a gente tinha que ir lá assinar para ele. E aquele dia foi uma luta tão grande que o meu marido queria fazer justiça com as próprias mãos, né? E eu disse, não, a gente vai fazer isso porque faz parte do processo. Mas foi tão difícil, porque eu pensei assim, nossa, ia ser a primeira casa com escritura que a gente ia ter, depois de tanto trabalho, tanto sacrifício. E aí eu cheguei na cela e eu amo dar testemunho. Nossa, a cela não deve aguentar mais ouvir minha voz. Eu disse que eu não ia dar testemunho triste. E eu profetizei na minha vida que a próxima escritura que eu ia ter era da minha casa. Do meu sítio, a casa que Deus ia me devolver. O tempo passou e Deus, um dia eu estava aqui lá atrás, lá, e eu comecei a sentir uma tristeza tão grande no meu coração. E eu disse, Senhor, usa o pastor. Fala com a pastora, fala com qualquer pessoa nessa igreja, mas fala comigo, me dá uma resposta. E eu fiquei tão chateada porque ninguém me falou nada. Eu fui para casa e eu tive um sonho. No sonho eu tinha um bebê que eu amava tanto. E eu deixei aquele bebê por um instante e eu saí para buscar algo. E quando eu voltei, o pai da criança que não estava no sonho tinha levado a criança. E eu senti a perda daquela criança, eu senti a dor, o remorso, a frustração, a raiva. E eram os mesmos sentimentos que eu sentia pela minha casa. Uma dor de luto, como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado. Aí eu mandei mensagem para a pastora, falei do sonho. Que no final do sonho, o pai da criança tinha casado de novo e não quis mais a criança depois de 4 meses. Ele mandou a babá me devolver. E aí a pastora disse para mim que se Deus não falasse com ela, ela não podia confirmar que esse bebê era a minha casa. Mas que se fosse em 4 meses a gente estaria comemorando juntos. E esses 4 meses, quando uma luta começava muito forte assim, e eu estava com vontade de desanimar e jogar tudo no ventilador. Eu ia lá e olhava a mensagem do pastor, assim, que eu olhava rápido e fazia, estava com 4 meses, não, vou aguentar mais um pouco, vou resistir mais um pouco, 4 meses vai chegar. Glória a Deus. Quando foi segunda-feira passada, eu pensei, os 4 meses fechavam na terça-feira passada, eu pensei, vou chamar a minha socorrista da limpeza. Vou pedir para ela limpar minha casa na segunda, porque na terça, quando me ligarem, eu pensei, né? Minha casa está toda limpinha, as roupas estão tudo dobradinhas. Fizemos um faxinão na casa, eu e ela. Comprei roupa até de madrugada para deixar tudo prontinho. E na terça ninguém me ligou. E eu fiquei tão triste. Eu pensei, Senhor, não deixa eu me enganar. Não deixa eu me enganar que esse bebê era minha casa. Não deixa eu encher meu coração de esperança em não receber minha casa de volta. Na quarta-feira eu não tinha forças para nada. Eu passei pesadelo a noite toda, perseguição a noite toda. Eu não tinha forças para levantar da cama. Eu fui me arrastando pro serviço, me joguei na cadeira. Eu acho que eu atendi. Uma coisa era tão forte que eu acho que eu atendi 2 polícias no meu serviço. Eu estava de arrasto. Aí chegou lá em casa, de noite, eu pensei, eu vou olhar umas pregações para ver se eu não desisto. Quando fraquejava, eu ficava olhando louvor e pregação na internet para ver se Deus falava comigo através deles. Quando eu estava quase dormindo, o telefone tocou. Ele ligou para mim. E ele disse com todas as palavras
um ano tentando convencer ele a devolver a casa para mim. Um ano que ela estava lutando por isso. E eu pensei, nossa, faz um ano. Um ano que Deus levantou uma intercessora por mim. Do mesmo jeito que Ele me levantou muitas vezes para ajudar o culto. Aí a gente correu para a casa da pastora à tarde da noite, ligamos para eles. E ela me lembrou do meu voto que eu fiz há uns meses atrás, do valor de R$10.000, que eu tirei de dentro dessa bolsa. E agora eu quero fazer a mesma coisa, mas tirar a chave da minha casa que eu recebi. Gostam de matemática, mas eu amo. E eu aprendi a amar muito mais agora, porque eu conheço agora a matemática de Deus. A pastora me lembrou desse voto, só que Deus começou a trabalhar no meu coração quando eu voltei para minha casa, e o Espírito Santo me mostrou que eu não tinha feito um voto para receber a minha casa, porque eu já sabia que eu ia receber. Eu fiz um voto no momento que eu estava tão decepcionada por ter tido contato com alguns tipos de pessoas que eu nunca achei que eu ia ter. Tão revoltada por receber ordens de bandidos para sair da minha casa, que eu fiz um voto com Deus, porque eu não queria pagar R$1 por ela mais. Quando a gente fez o nosso contrato, a gente precisava pagar por 5 anos um valor total de R$86.500. Como esse contrato foi feito depois do outro, esse contrato não tem mais validade. Eu não preciso mais cumprir esses R$86.500. Quando a gente comprou a nossa casa, a gente sabia que tinha uma dívida de PTU que a gente ia negociar assim que tivesse condições no valor de R$12.000. Eles pagaram os R$12.000. Casa, eu pensava assim, nossa, essa casa é tão linda, mas essa cor é tão feia. Misericórdia, Senhor, eu morava assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar ela. A gente tinha gastado tudo que tinha, o que não tinha para comprar ela. Gente, tinha uma parede roxa, uma parede porcelana, uma parede azul, uma amarela, o resto era bege, tinha branco, rosa, nossa, era assim, ó, um arco-íris. A casa foi pintada por dentro da cor que eu queria. A casa foi pintada por fora da cor que eu queria. Eles pagaram R$10.000 para reformar a casa. E eu não vou precisar pagar por isso. No começo, eu e meu marido, a gente brigava muito, né? Até pouco atrás também, mas acho que agora a gente não briga mais por isso. Porque ele não se convencia que Deus ia fazer isso, ele achava que Deus ia dar algo muito melhor, mas em outro lugar. Muitas discussões a gente teve e ele dizia, eu nunca mais volto para lá. Hoje eu ainda falei para ele, tu nunca mais volta? Então tá. Eu acho que Deus ouviu isso e ainda debochou dele. Vamos ver. E aí numa discussão ele disse assim, eu nunca vou voltar para essa casa se não tiver a escritura do nosso nome, porque eu não vou voltar para lá para eles tirarem a gente de novo. Eu não recebi uma escritura, que foi isso que eu pedi. Eu fui para o meu quarto chorando e eu disse para Deus, ó Senhor, o Senhor está vendo? Ele disse que não vai voltar sem escritura. Então a gente fez um voto, eu e o Senhor, não coloquei isso na oração, mas eu estou pedindo uma cláusulazinha, né, no nosso contrato, no nosso acordo. Coloca a escritura aí também. Tem que é uma escritura, né, para quem vai devolver uma casa. Eu sei que é uma questão de dias, porque eu vou receber a minha escritura. Porque eu profetizei que eu ia receber a minha escritura. Vai ser a primeira escritura que eu vou ter no meu nome. Vai ser a do meu milagre, do milagre que Deus me deu. É muito bom ter a minha casa de volta. Eu chamei a Celoni,
Porque no dia que eu recebi 48 horas para sair da casa, eu chamei ela para me ajudar e eu disse para ela, seu amigo tem que estar junto comigo quando eu voltar, já que quando eu sair estava junto. Nossa, eu fiquei um ano profetizando para essa mulher que eu ia voltar. E agora não faço falei tanto que um dia ela disse assim, ó, o dia que tu voltar para tua casa, eu vou para tua igreja. Deus está me honrando, ela também está honrando a promessa que ela me fez. E hoje eu fico pensando, nossa, demorou um ano, foi tão difícil. Mas só de ver ela aqui, eu vejo que um ano foi barato. Foi um preço barato para te ver aqui. Eu passaria de novo se eu tivesse que escolher. Porque hoje eu conheço Deus de uma maneira que eu nunca conheci. Hoje Ele fala comigo, não é só eu que falo com Ele. Hoje a gente tem um compromisso um com o outro, não é só Ele que tinha um compromisso comigo. E tudo valeu a pena. E eu acho que eu boto de 10 mil reais para receber 110, eu acho que é uma matemática muito boa, né, pastor? Então eu vou deixar alguém falar. Glória a Deus. É tremendo, né, pastor? Forte demais, né? Irmãos, eu quero só frisar, quando eu ouvi, né, irmãos, a gente teve lá no sítio uma semana antes, né, recebeu uma oferta lá do irmão Jefferson, e no domingo ele esteve aqui na noite de Páscoa e ele me contou o que tinha se passado. E naquele dia, as irmãs que fazem os brindezinhos para as noites, né, especial, deram para os irmãos uma cruz, um palito, era isso? Um palitinho. Tinha uma frase, foi por você. E eu lembro que daquela noite o irmão Jefferson, ele chorou tanto. E ele no outro dia, ele conversou comigo e disse, pastor, ontem Deus me incomodou, ele mandou pegar aquele palitinho, ir até a casa dessa pessoa que tinha feito todo o mal para eles, e dizer para ele que eu perdoava eles, e que eu amava eles e estava orando por eles. E entregou aquela mensagem para ele colocar na geladeira. Foi isso, irmão Jefferson? Foi. Gente, é muito difícil. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Liberar o perdão. Liberar o perdão é uma coisa assim, ó. Não tem nem palavras. Não sei como é que a gente consegue, vindo da onde eu vim, né? Militar por muitos anos e trabalhar com umas coisas lá. E aquela cultura um pouco machista e tudo mais. Só que Deus, Ele te quebra no meio. Ele me quebrou no meio. Não, filho, eu quero que tu faça isso. Ah, mas eu sou sargento, faça aconteça. Não, filho, aí deu uma palmadinha na bunda, tu vai fazer isso. Fui lá e fiz. Então, o Deus do impossível, igual a pastora Ana pregou um dia aqui, Ele é verdadeiro, Ele vive, a gente testemunha, então a gente tem que só agradecer, primeiramente a Ele, né? Segundo, a igreja, pastor, que sempre que precisou, os nossos líderes, os outros irmãos também, o irmão Noel lá, catei ele lá na passada, lá, esses dias estava passando lá, e aí ele já me deu uma aula, né? É um diferenciado. E então, gente, é só agradecer a todos os irmãos aí que nos ouviram, essa batalha nossa. Até tem um caso ali da gente, estava separado, né, mano? Separamos. Aí eu ia embora, gente. Para quem não sabia, eu queria ir embora. Eu ia embora. Separamos. Isso aí, como Deus, Ele faz coisas que a gente não acredita, né? A gente não acredita. Então Ele se separou. E eu, como sou um marido bom, eu ia te levar até o lugar que tu ia. Carreguei o carro. Só que
botando o pé na porta, Deus enviou 2 anjos. Do nada. Eles foram. Alguém usou eles e mandou uma mensagem. Não sei, não foi tu? Foi tu? Não fui eu. Então, aí chegou 2 anjos no portão. Mudou tudo. Ali já nos separamos mais, né? Tinha um propósito, né? A gente tinha que receber a casa junto. Então, muito obrigado. Na igreja, tem mais um pouquinho? Vamos passar aqui, gente. Uma vez, meu marido era. O sonho da vida dele era ter uma caminhonete. E quando a gente deu pela casa, né? Então, a gente se frustrava muito quando a gente passava pela nossa casa e ele se frustrava muito quando ele via as caminhonetes passando por lá. E aí um dia eu disse pra ele, amor, não te preocupa que quando a gente volta pra nossa casa a gente vai voltar de caminhonete. Glória a Deus! Glória a Deus! E foi só uma palavra com todo o meu coração, o amor que eu sinto por ele, de ver o sonho dele realizado. E ontem Deus mostrou a caminhonete na garagem e ele lembrou dessa palavra. Há 2 meses atrás a gente comprou a caminhonete que ele deu pra nós. Deus faz tudo perfeito, né, irmã Marta? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus! Deus é fiel. Glória a Deus. Aí estão os irmãos